Vocês sabiam que existe um antigo sanatório assombrado por um grupo de fantasmas, a quem as pessoas chamam de exército? E que existe uma casa que é tão cheia de energia ruim que o dono está dando ela de presente para quem conseguir passar uma noite inteira lá dentro? Pois é, esses lugares estão na Croácia e hoje a gente vai conhecer. Vamos conhecer também o primeiro homem reconhecido como vampiro na Europa, antes mesmo do Vlad. Também uma casa que sussurra. E para vocês que gostam de cemitério assombrado, também tem. Só que além desse estar cheio de atividade sobrenatural, também tem um grande mistério. Então fica aí, hoje a gente vai atrás das assombrações da Croácia. Mas para você não esquecer, já vai deixando aí seu like, porque ajuda demais a gente. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos às assombrações na Croácia. E como sempre a gente começa a nossa lista num lugarzinho mais tranquilo, para depois ir chutar na porta. Então por isso mesmo eu peço, fica até o finalzinho, porque o último lugar é mais do que perfeito. Mas o que os moradores de Zagreb costumam dizer é que essa casa, na rua Nazarova 10, sussurra. E é literalmente isso que acontece. Quem vai até lá diz que ouve vozes o tempo todo, vindas de todos os lados, e que ao mesmo tempo parece não vir de lugar nenhum. Pelo que contam, toda essa atividade vem de muito tempo e deixou toda a vizinhança com medo e ainda deixa. Hoje ela tem um dono, ele reformou a casa, deixou linda. Mas as manifestações das vozes e os sons estranhos não pararam por isso. Ao contrário, parece que só se espalharam ainda mais por toda a vila. Ainda na época quando estava abandonada e caindo aos pedaços, quem passava em frente ouvia rangidos, barulhos estranhos vindos das janelas, e lá de dentro vinham as vozes. Não só sussurros perturbadores, mas também cantos, choro e gemidos. Uma energia muito estranha e pesada envolve a casa e é tão forte que pode atingir quem fica perto dela. E o mais estranho é que até onde se sabe, não houve nenhuma tragédia relacionada à construção, mesmo anos atrás. Mas tem uma suspeita para que ela seja tão carregada, tão pesada. Quando a casa estava sendo construída em 1903, o arquiteto e os trabalhadores da obra já relatavam que ouviam muitas vozes. Tinham sensações assustadoras e muitos imprevistos aconteciam que sempre atrasavam os trabalhos. A maior suspeita é, para variar, a localização. A casa está muito próxima ao Parque Roukov, que hoje é um bairro, mas já foi um grande cemitério. Daqueles lá que simplesmente se arranca lápides, destrói túmulos e constrói por cima, sem nem mesmo ter a preocupação de remover os corpos. E uma das casas que estaria ao lado dessa e que já nem existe mais foi um necrotério. Nesse terreno do antigo necrotério nem arriscaram a tentar construir mais nada. Então pode ser que grande parte dos espíritos do cemitério se juntaram ao necrotério. Depois dele ter sido demolido, permaneceram no terreno da casa ao lado, principalmente porque no subsolo dessa casa tem uma mina de água. E todo mundo sabe que as casas que são construídas em cima de poços e de minas atraem muita atividade sobrenatural, também espíritos. Inclusive, quando a casa estava abandonada e os vizinhos ficassem sem água, por que motivo que fosse, se arriscavam a ir até lá para encher seus baldinhos, né? Mas iam só uma vez, porque passavam tanto medo com as vozes e as sensações lá dentro que nunca mais voltaram. Aldeia de Kringa é um lugar que mais parece coisa de sonho. Uma igreja, algumas casinhas de pedras e muros, cercada por natureza e a 20 quilômetros das cidades costeiras. E tem a parte melhor. Kringa é onde a primeira pessoa real foi considerada um vampiro, antes mesmo do glorioso Vlad. Seu nome é Yuri Grando. Não tem registros de grandes acontecimentos relacionados à vida de Yuri, e isso sugere que tenha sido um aldeão comum. Só que alguns moradores mais antigos da aldeia dizem que parecia ser um homem bem ranzinza, mal educado e era valentão, né? Cruel com a esposa. Depois de um período doente muito fraco, Yuri morreu em 1656. E seu enterro, nem um pouco concorrido, só contou com a presença da viúva e do padre Giorgio. Aconteceu ali no pequeno cemitério local. Pelos
2 dias seguintes, estava tudo normal na aldeia. Mas em uma manhã, alguns moradores muito assustados correram até o padre, dizendo que tinham visto Yuri caminhando pelas ruas. Ele carregava no ombro uma ovelha morta e tinha um sorriso tenebroso no rosto. E aí essa cena grotesca passou a se repetir nas outras noites. O defunto batia nas portas de algumas casas, como se quisesse permissão para entrar. E os moradores que viam essa cena notaram que quem morava nessas casas onde ele batia morriam pouco tempo depois. O padre, recebendo cada vez mais relatos, vendo a população apavorada e os paroquianos morrendo, foi reclamar com o prefeito, que já estava sabendo de tudo e estava, igualmente apavorado. O assunto entre os moradores era que um strigoi estava atacando e que tinham certeza de que era Yuri Grando. Os strigoi são um tipo, ou uma espécie, sei lá, de vampiro, muito temido pelos croatas. E eu já falei sobre eles aqui no sanatório. Tá aí no card o vídeo para quem quiser assistir. Bom, nem o prefeito, nem o padre sabiam muito o que fazer, já que a aldeia não tinha sido alvo de strigois antes. Só que no dia seguinte, a viúva de Yuri também procurou o padre, em desespero total. Parecia muito fraca, muito debilitada. Ela disse que todas as noites, seu marido morto invadia a casa e fazia lá bobiça com ela. A mulher disse que ficava paralisada, então não conseguia reagir. Disse também que ele cheirava muito mal e que tinha um sorriso assustador. E a essa altura ninguém mais ficava pela rua à noite, mas escutavam quando batiam na porta de alguém de madrugada. E não dava outra. A pessoa ficava doente e morria. E aí as 2 autoridades da cidade, que eram o padre e o prefeito, convocaram uma reunião com os aldeões. Ficou então decidido que deveriam colocar um fim naquilo. E se passaram uns bons anos, viu? Ainda muitas mortes aconteceram, a aldeia vivia inteira no mais completo terror e só em 1872, 9 moradores, cansados daquilo tudo, resolveram dar um basta na situação e se juntaram, dispostos a acabar com o vampiro. Seguindo para o cemitério, eles carregaram uma estaca de espinheiro, crucifixos e toda aquela parafernália conhecida para exterminar essas criaturas. Chegando à tumba de Yuri, abriram o caixão e já veio aí o primeiro susto. Apesar de tanto tempo, o corpo do homem estava perfeitamente conservado e pior, com aquele sorrisinho medonho na cara. Mas aquilo foi a certeza de que era mesmo ele o strigoi. E sem perder tempo cravaram a estaca no peito do Yuri. Só que não deu certo, porque o bicho acordou, aí começou a gritar, espernear, podia atacar a qualquer momento. Mas um dos aldeões pegou o machado e passou no pescoço do bicho. O que se conta é que um uivo terrível ecoou pelo cemitério. Só que ainda sem a cabeça, o strigoi se debatia, gritava, até que finalmente parou. Dizem que a aldeia ainda está em paz, até virou um lugar muito procurado pelos turistas por causa do seu vinho e das trufas que só tem lá. Mas os moradores mesmo, esses ainda vivem com certo receio e ficam vigiando qualquer coisa diferente que possa acontecer no túmulo de Yuri. Eles dizem que sabe que um dia ele pode conseguir se libertar. O dono dessa casa diz que ela pode ser de quem quiser. Já viu, né? Imagina o tamanho da bucha. Mesmo se eu não soubesse nada a respeito dela, só de olhar, eu diria, esse cachorro aí é assombrado. Eu tenho certeza que vocês também iam pensar a mesma coisa. Não dá pra negar que tá num lugar maravilhoso, uma aldeia linda, sossegada e também é uma casa até que bem bonitinha. E em comparação a tantos outros lugares assombrados, não é assim tão antiga. O proprietário começou a construir em 1950. Ela demorou para ser concluída, demorou muito, já que os moradores da vila dizem que só ficou pronto em 1980. Naquele tempo, não tinha, claro, esse jeitão de spook house. Era uma casa normal, considerada simples. O que causava inveja mesmo era a paisagem. Antes dessa, tinha uma outra casa, só que em ruínas. E o homem construiu nas fundações dela. Só que nunca morou lá. Seria um lugar para onde ele pudesse regressar, já que ia passar um tempo com sua família na sua terra natal, que eu não achei onde é. Ele nunca voltou. E aí vem o primeiro mistério. Há quem diga que ele nunca construiu aquela casa para viver nela, mas sim para segurar alguma coisa que estivesse no terreno. A casa já estava lá, sem dono, então muitas pessoas decidiram tomá-la como lar, docilar. O problema é que nenhuma dessas famílias conseguiu ficar por mais de alguns meses, no máximo 2 anos. Esses moradores passaram por coisas horríveis naquele lugar e desde 1997 ninguém nunca mais nem quis tentar ocupar a casa. O que se sabe é que bem antes de ser uma propriedade particular, o terreno era o quê? Cemitério. Só que era para pessoas simples da região e também para crianças. A primeira casa foi construída, mas como a gente viu, foi abandonada. Eu repito, algum motivo
motivo teve, já que muita gente queria aquele terreno. E aí nessa época aconteceram mortes lá. Uma das famílias perdeu um filho de cerca de 8 anos que caiu dentro do poço. O estranho é que não conseguiram retirar seu corpo de lá. Não se sabe por quê, mas ainda hoje foi relatado que gritos horríveis e pedidos de socorro vêm de dentro do poço e dizem que são gritos assustadores. Estranha também foi a maneira como esse menino foi parar no poço. Ele teria acordado no meio da madrugada e, como se estivesse em transe, sendo guiado, chamado por alguma coisa, saiu da casa. E parecia que sabia exatamente para onde ir, apesar da escuridão. Seguiu até o poço e caiu ou pulou. Depois de muito tempo procurando o corpo, a família arrasada decidiu ir embora. E aí 1 ano depois um casal foi morar lá. Mas foi por pouco tempo. A mulher foi assassinada. Uns dizem que foi por invasores e outros que teria sido pelo próprio marido. Detalhe, também não encontraram o corpo dela. Os boatos são de que tenha sido enterrado dentro da casa em algum lugar. Mas ninguém vai procurar, porque uma sensação de medo, de inquietação surge com uma força tão grande que ninguém consegue permanecer na casa. Como se essa força literalmente expulsasse as pessoas. Outro relato muito comum entre os que visitam a casa é sobre um cheiro ruim que toma conta de tudo e ninguém sabe a origem dele. Pois é, ninguém quer morar na casa, mas muitas pessoas se arriscam em passar uma noite nela e nunca dá certo. Algumas já saem, já vão embora antes mesmo de se acomodarem para dormir, não conseguem ficar nem algumas horas depois que escurece. Além da sensação e do cheiro ruim que eu falei, há também muitas vozes, sussurram, choram, falam, tudo ao mesmo tempo. E eles veem a materialização de uma mulher de camisola que vaga pela casa. Ela deixa tudo muito frio. Tem também uma história conhecida que alguns policiais da região tentaram passar noites lá. Eles queriam provar para as pessoas que tudo não passava de boatos, mas deu ruim para eles também. Um deles desistiu antes mesmo de entrar na casa. Ele não quis contar o motivo, mas parecia aterrorizado. Um outro grupo de policiais que conseguiu entrar e passar a noite disseram que não se lembravam de nada do que aconteceu cerca de 2 horas antes do nascer do sol. Foi como se esse período tivesse sido apagado da memória. Mas que alguma coisa ruim aconteceu com eles, isso é certo, porque depois dessa noite eles passaram a ter pesadelos, crise de pânico e depressão. Tiveram até que passar por tratamento psiquiátrico, sendo que outro policial precisou ser internado. Os investigadores sobrenaturais também não deram muita sorte. Seus equipamentos ficaram sobrecarregados, os cartões de memória eram corrompidos e alguns estragaram totalmente. E uma médium que foi levada até lá por uma dessas equipes, assim que colocou os pés na casa, começou a chorar e a gritar desesperadamente. E precisou ser retirada de lá imediatamente. E não precisa nem entrar para testemunhar coisas assustadoras e perceber que tem algo de muito errado naquele lugar. Muita gente já viu uma mulher de braços cruzados parada ao lado da casa. Dizem que ela tem um rosto sombrio e 2 buracos pretos no lugar dos olhos. É óbvio que na casa não tem eletricidade, mas mesmo assim quem passa em frente diz que tem uma lâmpada acesa lá dentro. Só que se alguém chegar perto, tudo está escuro como sempre foi. E dizem que também se pode ouvir muitas sombras pelas janelas. O proprietário não quer saber da casa de jeito nenhum e diz que quem conseguir passar uma noite inteira lá dentro sem enlouquecer, pode ficar com ela. Você quer? É exatamente assim que esse Campo Santo em Zagreb passou a ser chamado, porque foi esquecido. Esse é um grande mistério. A rua São Jorge, ou Jurjevska, é conhecida por suas belas casas, árvores coloridas e muita natureza. Mas o que dizem que é atrás dessa beleza, algo de assustador, de místico e até amaldiçoado. Isso tudo vem do cemitério de São Jorge, o cemitério esquecido. E por que ele ficou assim? Esse é um mistério, ninguém sabe. Não aconteceu absolutamente nada que fizesse com que o cemitério fosse abandonado. Nem há nenhum documento explicando isso. O que acontece foi que um belo dia, de repente, a prefeitura começou a construir um novo cemitério. Tudo muito rápido, com muita pressa, e com a mesma pressa, exumaram todas as ossadas das pessoas mais conhecidas e mais ricas que estavam lá e levaram para o novo cemitério. Mas somente esses. Os outros continuaram lá. O São Jorge recebeu seu primeiro inquilino em 1377. Perto dali tem a Capela de São Jorge, e no período medieval era costume enterrar seus mortos bem próximos à igreja, porque segundo as pessoas acreditavam, seria uma maneira de Deus cuidar de seus mortos.
mortos. O que acontece é que naquela área já não dava para enterrar mais ninguém. Então as pessoas começaram a enterrar seus mortos em volta. E aí os mais velhos da cidade acharam melhor deixar uma parte do terreno próximo, ou seja, uma parte da rua, para que lá fossem sepultados as pessoas mais pobres. Por isso mesmo passaram a chamar o lugar de cemitério dos pobres. Só que alguns resolveram dar um nome mais bonitinho, Cemitério das Castanhas. Só que esse pedaço também foi enchendo com o passar dos anos, então a prefeitura decidiu pegar mais um pedaço da rua como um puxadinho do cemitério. Por causa do nome da rua e da capela, passou a ter o nome oficial de Cemitério São Jorge. No ano de 1825, o cemitério cresceu ainda mais e ninguém mais lembrava que seu nome um dia foi Cemitério das Castanhas. Acabou virando até o cemitério municipal. Só que, como eu disse, de repente começaram a remover ossadas, lápides, quebrar túmulo e levou tudo para outro cemitério. Ninguém entendia o motivo. Mas o que revoltou muita gente foi o fato de nenhuma homenagem ter sido feita aos corpos que continuaram lá. Era como se nunca tivesse existido um cemitério ali. Ou melhor, até teve uma homenagem sim. Alguém que de alguma forma simples homenageou aquelas almas. Só que ninguém também sabia quem era. Todas as noites, uma vela acesa podia ser vista no meço da rua São Jorge. E o curioso é que mais de 140 anos se passaram. Todos os parentes, conhecidos, amigos dos que estavam enterrados no São Jorge também já estão mortos. Mas mesmo assim, acreditem que até hoje, todas as noites, sem faltar uma, a vela continua a brilhar no mesmo ponto da rua. E ainda hoje, ninguém sabe quem a acende. Hoje a rua está praticamente deserta, já que todas as casas ao redor foram abandonadas devagarzinho, uma após outra. Também não se sabe o motivo. Talvez tenha sido pelas manifestações assustadoras que podem ser vistas até hoje. Uma coisa que assusta bastante os visitantes é uma placa fixada em uma dessas casinhas, indicando que ali é o exato lugar onde está enterrado o corpo de um garoto de 4 anos. Esse lugar onde ele está enterrado é bem em frente à casa onde ele nasceu e morreu. E ele não foi enterrado lá só pela falta de espaço no cemitério, mas porque havia uma suspeita forte de que ele fosse um vampiro. O que contam é que essa criança teve uma morte terrível, que seria então o espírito dele que não deixa as outras almas dos enterrados ali terem nenhum descanso. Contam que esse menino é visto por visitantes rondando toda a região, atormentando os vivos e os mortos, e sua presença deixa uma atmosfera ainda mais sombria, porque sua imagem é assustadora. E falam que como ele não pôde ter paz na eternidade, também não vai deixar que ninguém mais tenha. Então, finalmente, agora a gente vai para um lugar onde uma energia tão forte se formou que até um exército de fantasmas acabou surgindo para tomar conta do lugar e dos outros espíritos. E pelo jeito também para manter os vivos bem longe. Mas antes, deixa aí seu like generoso, comenta bastante e deixa a sua batata. Este hospital foi construído pelo amor. Não sei o que estou falando não, era o que os moradores antigamente falavam sobre o sanatório Brestovo aqui em Zagreb. Era uma época que não vai deixar saudade para eles. Além da Primeira Guerra Mundial já estar fungando no cangote da Europa, uma outra ameaça se concretizava, a peste branca. Em 1909 a tuberculose estava devastando não só Zagreb, como toda a Croácia. Eram muitos mortos e muitos infectados. A administração municipal estava em desespero, atrás de alguma solução para cuidar da melhor maneira possível dos seus cidadãos, tanto para acolher os infectados, quanto também para proteger aqueles que ainda estavam sãos. Muitas reuniões estavam acontecendo entre a prefeitura e os médicos, e foi aí que o Dr. Milivoje Desman, um homem muito conhecido na cidade, já tinha várias profissões, sempre disposto a ajudar a comunidade, que tinha também muito dinheiro, decidiu que construiria um lugar onde os infectados seriam muito bem alimentados, que pudessem descansar e respirar puro. Mesmo porque, à época, a tuberculose era mortal e nada, além disso, podia ser feito. Em pouco tempo, ele mesmo procurou e encontrou o melhor terreno e ordenou que as obras começassem e que só parassem depois de tudo pronto. Ele era realmente um homem bom, mas ele não queria o sanatório pronto rapidinho só por isso não. É que o grande amor da vida dele estava contaminada. A moça era casada e ele viu nesse hospital uma maneira de ficar o tempo todo perto e, claro, cuidando dela. E dessa vez não tem história de maus tratos, não tem superlotação de pacientes. Muito pelo contrário, eles eram mesmo muito bem tratados. O Dr. Milivoje chamou seus melhores colegas para trabalhar lá, contratou muitas enfermeiras e até se mudou para lá. Acreditava que seu amor estivesse seguro.
Mas a peste branca não é romântica. E em novembro de 1913 fazia muito frio. E a primeira coisa que o doutor fazia todas as manhãs era seguir até o quarto de sua amada. Só que dessa vez o que ele viu o deixou em total desespero. A moça estava coberta de sangue e já não respirava mais. E ele ainda tentou de todas as maneiras fazê-la reagir. Mas já era tarde. O homem ficou tão arrasado que nunca se recuperou da sua perda. E não passou muito tempo para que um paciente chegasse até uma das enfermeiras contando, apavorado, que tinha visto uma mulher com uma camisola coberta de sangue flutuando pelo hospital. Essa história nem foi levada a sério, porque a enfermeira pensou que pudesse ser delírio, da febre alta. Mas com o passar dos dias, mais e mais pacientes relatavam a mesma coisa. E não somente que viam uma moça pelos corredores, mas que ela surgia ao lado de suas camas e rezava por eles. O tenebroso era que a descrição dada pelos pacientes batia exatamente com a aparência da amada do doutor. E aí até as enfermeiras começaram a ficar com medo. Mas não seria ela o único espírito a vagar pelo sanatório. O que poucas pessoas sabiam era que abaixo do prédio havia uma série de túneis e de catacumbas para onde os pacientes em estado terminal eram levados para passar seus últimos dias. Eles não queriam que os outros vissem e ficassem impressionados com medo. E depois da morte, eles eram sepultados nas catacumbas, mesmo porque a família não vinha mesmo reclamar os corpos. E cada vez mais e mais espíritos começaram a aparecer, todos com as camisolas sujas de sangue. Eles flutuavam e entravam nos quartos, rezavam, perambulavam por todos os cantos e já podiam também ser vistos por médicos e enfermeiras. Os rumores dos fantasmas foram se espalhando pela cidade e aí ninguém mais quis ir até lá, nem para visitar os familiares doentes, porque acreditavam que ver um desses fantasmas seria um presságio de morte. Dizem que a amada do médico teria levantado um exército de fantasmas e eles temiam que todos esses espíritos saíssem da montanha e fossem para a cidade. E quando se pensava que a coisa já tinha chegado no limite, as autoridades, com medo de que a tuberculose pudesse se espalhar através dos restos mortais dos doentes, mandaram que 200 ossadas de tuberculosos fossem levadas ao hospital. Só que ao invés de serem enterradas, ou sei lá, colocadas nas catacumbas, elas foram espalhadas pelo pátio do hospital. A partir daí, disseram que a tristeza e a dor tomaram conta de vez do sanatório. Em 1960, com o avanço do tratamento da tuberculose e a santa penicilina, o sanatório fechou suas portas definitivamente e hoje está abandonado. Grande parte dos moradores não vão até lá de jeito nenhum, mesmo sabendo que está tudo lá. Móveis, camas, macas, aparelhos médicos e pertences pessoais dos pacientes. Já alguns que têm a curiosidade de conhecer as ruínas, ou mesmo de ter um contato com os fantasmas, de se escutar tosse ecoando pelos corredores, vozes chorando ou gemendo, e muitos deles viram também o tal exército de fantasmas passeando pela construção e pelos arredores da montanha, com suas camisolas encharcadas de sangue. Eles querem continuar lá e não querem mais nenhuma visita. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like para ajudar a gente. E se você quiser me ajudar ainda mais para comprar ração, remédio dos bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se a partir de R$1 por mês. Todos esses links estão na descrição de todos os vídeos, lá no finalzinho, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.